O Evangelho de Lucas diz: há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Muitas pessoas não têm compreendido mais o poder do Evangelho. Muitos julgam que pelo simples fato de uma pessoa ir à igreja, pelo simples fato de uma pessoa frequentar uma igreja, isso é suficiente para a salvação, isso é suficiente para realmente haver uma transformação ou agradar-se a Deus. Porém, a Bíblia fala, o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. E a primeira obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa é o convencimento, que levará essa pessoa ao arrependimento. Porém, nós temos assistido no mundo a cauterização do pecado, porque as pessoas têm tido a capacidade de estarem totalmente descaracterizadas. E criam-se igrejas para pecados, não é mais igrejas para pecadores, né? Porque Cristo disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para os santos, eu vim para os pecadores, para levá-los ao arrependimento. Então a igreja existe como um ambiente onde a pessoa vai se sentir incomodada dos seus pecados, vai se sentir incomodada dos seus vícios latentes, vai sentir realmente uma incomodação, um arrependimento. E a palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos fazer alcançar a sua graça. Aquele que alcança e deixa, aquele que se arrepende, alcança misericórdia. Porém, as pessoas perderam a base do Evangelho, na verdade. Tanto que o primeiro sermão de Jesus Cristo é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, o arrependimento é a marca do Evangelho. O arrependimento é o que traz festa nos céus. O arrependimento é o que gera alegria no coração de Deus. Não é o simples fato de nós estarmos numa igreja, não é o simples fato de nós frequentarmos uma igreja. Então, o que acontece? A pessoa entra com os seus erros, com os seus pecados, e ali ela permanece. Passa 5 anos, passa 7 anos, continua sendo o mesmo infiel, continua sendo o mesmo devasso, continua sendo o mesmo promíscuo, continua sendo o mesmo prostituto, continua sendo a mesma lésbica, o mesmo homossexual. Ah, mas eu frequento uma igreja. E nunca entenderam, na verdade, o poder do Evangelho. Porque a partir do momento que a igreja já não toca nestas áreas de libertação que são necessárias, simplesmente este templo, esta construção deixou de ser igreja há muito tempo. Se as pessoas conseguem entrar e sair e não serem incomodadas pela palavra, porque quem limpa é a palavra, elas simplesmente estão habituadas a frequentarem um salão. Logo, não é porque um salão tem uma placa escrita igreja que necessariamente ali será a habitação do Espírito Santo de Deus. Nós vemos na época de Israel o grande problema. Os israelitas começaram a dizer: templo, templo do Senhor. E, no entanto, eles saíam do templo e eles roubavam, eles adulteravam, eles mentiam, eles matavam, eles cometiam todo tipo de atrocidade. Depois eles entravam no templo e diziam: estamos seguros, porque estamos no templo. E isso foi a maior causa de destruição, a maior causa de cativeiro do povo de Israel. Porque não é no templo, mas é na comunhão com Deus. Quando foi-se a glória de Deus, quando era retirada a arca do Senhor,
E ainda que houvesse fisicamente ali a arca, mas não havia mais habitação, lugar para o Espírito Santo de Deus agir, convencer, logo o Espírito Santo se retirava do ambiente. E você vai ver muitas vezes Ezequiel mostrando esse percurso da apostasia do povo de Deus. E sabe o que tem acontecido? Esta mesma situação. Porque nós vemos pessoas dentro das igrejas que não vivem e não se abrem para a mínima transformação, não se abrem para serem curadas, tratadas, não são em nada, né, tocadas com relação aos seus pecados ocultos, às suas práticas, mas como Acã, independente de terem, né, prejuízos, danos na vida, continuam lá com a sua capa babilônica escondida dentro da tenda. E isso tem trazido destruição na vida espiritual de muitas pessoas. Eu quero te falar hoje, uma igreja, um salão sem Cristo pode ser simplesmente um circo, onde o pastor, hipoteticamente, conta piadas e até faz o povo rir, mas não toca na ferida da alma, naquilo que é as chagas do ser humano, que é o pecado. Um templo sem Cristo pode ser um hospital, onde as pessoas doentes vão e buscam ali a sua cura. Simplesmente, depois de encontrarem a sua cura, viram as costas e vão embora após os seus deuses, após os seus próprios interesses. Uma igreja sem Cristo pode ser simplesmente um teatro, aonde ali são orquestradas as maiores sinfonias, aonde são orquestrados ali os maiores sermões, aonde os pastores pulam de um lado para o outro, sacolejam o corpo e, no entanto, não tem poder nenhum espiritual sobre a vida das pessoas. Uma igreja sem Cristo pode ser simplesmente um grande point de encontro, onde as pessoas vão para encontrar com as suas amizades, com as suas alianças, com os seus amigos, com aqueles com quem eles, na verdade, vão passar muitas vezes o culto inteiro falando mal de alguém, comentando da vida do próximo. E eu quero falar para você hoje, em nome de Jesus, a festa nos céus quando um pecador se arrepende. Precisa haver arrependimento, precisa haver conversão, precisa haver mudança de sorte. Há pessoas que são promovidas nos seus próprios erros e são ali elevadas, acrescidas de valores dentro de uma igreja, sendo que, na verdade, não fizeram o principal e básico, que é se arrependerem dos seus próprios pecados. E passam a vida inteira justificando. Ah, sabe por quê que eu sou infiel? Ah, é porque meu pai era um infiel. Ah, sabe por que eu sou um alcoólatra? Ah, porque o meu avô era um alcoólatra. Ah, sabe por que eu sou um homossexual? Ah, porque um dia eu fui tocado por um homem na minha infância. Ah, sabe por que eu sou uma lésbica? Ah, é porque um dia eu fui tocada por uma mulher. E assim ficam justificando seus pecados anos após anos e não se convertem verdadeiramente ao Senhor e não tomam a sua cruz e não renunciam nada e ficam na mesma condição espiritual. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, arrependei-vos, convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Crede no Evangelho. Converta-se do seu pecado hoje em nome de Jesus, independente dos anos que você está dentro de uma igreja. Lembre-se, quando Cristo entrou dentro de um templo, e dentro daquele templo não havia a adoração, o louvor, a oração, mas haviam cambistas. Diz que Cristo entrou ali e disse: a minha casa
será chamada casa de oração, mas vós a tendes feito um covil de salteadores. Quem são os salteadores? Salteadores são ladrões. Quem é ladrão? A Bíblia fala: o diabo veio para matar, roubar e destruir. E muitas pessoas, ao invés de serem templos do Espírito Santo, como Paulo diz, habitação do Altíssimo, têm sido covis de demônios. Pessoas que têm simplesmente acumulado sujeiras, contaminações, acumulam hipocrisias, mentiras, habitações de sujeiras. E eu quero falar hoje em nome de Jesus Cristo: se converta ao Senhor enquanto há tempo. Jeremias disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar nesse lugar. Não se fie em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Mas, se verdadeiramente melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se realmente praticardes o juízo entre um homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, então habitareis na casa do Senhor, na terra que o Senhor prometeu aos seus pais. Porém, vocês confiam em palavras falsas que para nada vos aproveitam. Roubam, matam, adulteram, juram falsamente, servem outros deuses, andam após outros deuses que não conhecem, e depois vêm, se colocam diante de Deus, em sua casa, no templo que chama pelo seu nome, e dizem: fomos libertos para fazermos, estamos livres para cometer o que nós quisermos. Porém, Jeremias 7:11 diz: esta casa será chamada pelo meu nome, uma caverna de roubadores aos vossos olhos. Converta-se ao Senhor, porque ainda é tempo. Deus tem obra para realizar na tua vida.